Você está feliz? Vou perguntar de novo, você está feliz? É um momento assim, irmão, realmente um dia que nos faz refletir muito, né? Pensamos muito, às vezes no Instagram nós vemos algumas mensagens que a gente percebe de pessoas que têm tristeza, sente saudade desse momento tão importante. E às vezes, por outros, tão desprezado, enquanto ainda tem a oportunidade. Então a gente percebe que Satanás ele tem um poder terrível de fazer com que coisas importantes se tornem desprezáveis e depois a pessoa entende quão precioso era aquilo, né? E isso a gente percebe falando de pai, como é interessante que quando a gente é pequeno a gente tem uma impressão, um entendimento errado sobre algumas coisas, e quando a gente cresce, amadurece, se torna pai, casa, está ali, a gente olha para trás e diz assim, agora eu entendi o que meu pai falou um dia lá atrás. Então, essa janela de tempo que às vezes nós levamos para compreender e discernir alguma coisa, ela termina sendo um pouco perigosa para a gente, desastrosa às vezes. Eu costumo dizer que nós tardamos para fazer aquilo que precisa ser feito, e por isso sofremos consequências desnecessárias. Deus ele tem uma expectativa tremenda na nossa resposta para o seu sim. E às vezes nós demoramos, nós consideramos não ser tão urgente assim, mas não percebemos como a cada momento que não tomamos a decisão certa, não apenas não estamos tomando a decisão certa. Se tem uma decisão certa para ser tomada e eu não tomo, eu estou tomando a decisão errada. Quando tem algo que precisa ser feito, e nós sabemos, não tem como eu acreditar que eu não fazendo, eu vou estar isento. Porque se tem algo certo para ser feito e eu não faço, eu estou errando. Vocês concordam comigo? Você pensa desse jeito? É a mesma coisa da obediência. Quando eu entendi isso, a obediência retardada, ela na verdade é uma desobediência. A gente começa a perceber que na maioria das vezes, nós podemos ou corremos o risco de estar em desobediência. Tem alguém aqui nessa noite? Nós corremos o risco de estar em desobediência por aquilo que sabemos que precisamos fazer e tardamos em fazer. Eu sei que não é fácil, inclusive eu quero abrir um parênteses, me sinto muito honrado, irmão. É uma posição em Deus que, se você me perguntar, tem algumas particularidades bem difíceis do chamado na área pastoral. Mas é uma honra que Deus ele concede de partículas que nós encontramos em Jesus que mostram o coração de Deus nesse chamado pastoral, que a gente precisa ser humilde e entender que não vem da gente, vem de Deus. Não tem como um humano em sua queda original entregar algo se Deus não entregar primeiro, se de Deus não vier. Então a gente fica feliz pela oportunidade de pelo menos ser canal, de estar no caminho onde Deus está usando. E eu gosto de pensar dessa forma para que eu consiga continuar vendo da forma que deve ser vista. É Deus quem faz, é Ele quem pode, é Ele quem transforma, é Ele quem encoraja, é Ele quem transforma a nossa vida. Só Ele pode fazer. E eu me sinto muito honrado, apesar de ser muito difícil, não é fácil. Por quê? Por causa desses embates que nós temos como um pai. Como um pai, como um homem, desse time que nós temos de tomada de decisões, de transformações. E toda vez que nós tardamos em tomar uma decisão, ela pode ser muito danosa na nossa vida. Quando nós precisamos pensar nessas coisas, a gente precisa entender em todos os aspectos que isso é importante. Se você vem em uma alta velocidade ou não, mas se você vem movendo-se para frente e não quer colidir, o tempo que você vai levar para pisar no freio e parar o carro vai determinar o tamanho do dano e o prejuízo que vai ter. Sim ou não? Sim. Uma tomada de decisão, ela precisa ser muito bem analisada, não só qual a decisão eu vou tomar, mas em que tempo eu vou tomar. A Bíblia fala em Eclesiastes que existe um tempo e um modo para todas as coisas.
E eu costumo dizer, quando eu falo sobre isso, que muitas vezes nós conseguimos discernir o tempo. E, em outras vezes, nós sabemos como fazer ou o que fazer. Mas não sabemos o tempo. E a palavra, ela nos assegura que é necessário discernir o tempo e o modo, para que a coisa flua do jeito que Deus espera. Nem só uma coisa, nem outra. Isso nos chama a atenção pela responsabilidade que é tomar alguma decisão, quer seja difícil ou não. Inclusive a Bíblia vai falar quando Jesus, ele veio para essa terra, enviado para uma missão, a Bíblia diz em seu texto que ele foi enviado na plenitude dos tempos. Quando a gente vai entender isso na plenitude pormenores, tudo estava favorável. A pessoa que iria recebê-lo como ventre Maria já estava preparada na idade certa, na maturidade certa, no caráter certo. Roma tinha dominado toda aquela região. O que seria difícil, eu não sei se você consegue pensar. Hoje nós pensamos com carro e temos avenidas, temos acessos para chegar em outros interiores. Mas imagine você sair daqui para Lagarto, para ir pregar caminhando, ou no lombo de um animal, sem ter acesso, talvez subindo montanha, passando por rio. Mas a Bíblia fala que essa plenitude dos tempos, quando Jesus foi enviado, Roma, ela já tinha dominado aquele território de tal forma que os acessos não só eram seguros, mas eram possíveis para você chegar em outra cidade por causa de ladrões, de salteadores. Imagine um lugar que não tem lei, no meio do nada, quando você vai parar para pensar e dizer bem assim, poxa, se eu for passar por ali eu vou ser roubado. Então, essa questão de roubo, de vulnerabilidade, estava vencida na plenitude dos tempos. Porque Roma cobrava um imposto pesado, cobrava excessivamente, mas de contrapartida, o povo tinha acesso e tinha segurança. Isso, pelo menos, é o que eles tentavam passar, né? Ainda que extorquindo, mas estava favorável. A decisão foi no tempo certo, da forma certa, para fazer o que Deus tinha no coração dele. Ainda que uma decisão que a gente para pensar, eu ouvi uma palavra aqui agora que o nosso irmão Humberto falou, os nossos filhos carregarão a nossa paixão, aquilo que nós temos de mais ardente em nosso coração. Irmão, eu não sei se isso desceu no seu coração, mas isso na hora entrou no meu ouvido com uma força muito grande. E você pode perceber que isso, quando bem analisado na nossa vida, tanto positivo como negativo, aquilo que nós não conseguimos receber com gratidão, nós vamos nos rebelar contra. Deixa eu tentar falar isso de uma forma mais clara. Quando você não gosta de uma coisa duramente contra aquilo, repulsa aquilo, você não consegue esquecer aquilo, você termina se tornando uma pessoa daquela forma. Aquilo é muito real. Você não consegue, por isso que a gente diz que quem não perdoa, repete. Porque a maioria das pessoas tem dificuldade de discernir aquilo que elas tiveram mais raiva nos seus relacionamentos que cresceram. Ela não vai conseguir livrar-se disso, a não ser que haja reconciliação. Reconciliação com o quê? Entendimento do que aconteceu. Eu preciso botar luz no entendimento, porque se eu me revoltar contra isso, em vez de eu botar para longe, eu boto para perto. Eu me torno aquilo dali. Isso é um princípio espiritual. É o teor dessa frase, aquela paixão. A paixão descontrolada, quando ela não é controlada, ela se torna uma aversão. É a contrafação daquilo que a pessoa não consegue se controlar, uma paixão desenfreada. Aí ela vai e cede à paixão. Aquela paixão vai dar lugar a uma aversão. Aí a pessoa do nada, e isso está na Bíblia, você vai perceber o caso de Tamar e Aminon, que ele estava apaixonado completamente, mas a Bíblia fala que logo quando ele consegue o que ele queria, maior foi a sua aversão sobre o que ele lhe sentia antes por ela. Então, para você ter ideia de que como a gente percebe o que é que, quando eu vi essa frase, aquela maior paixão, aí a Bíblia vai dizer em João 3,16, que Deus amou, e nem palavra tinha para dizer o tamanho, de tal maneira. E por isso ele sacrificou. E essa maior expressão do coração de Deus foi refletido na conduta do Filho. Jesus, ele veio refletir esse tamanho amor de Deus com a sua obra salvadora. Porque o Filho, ele vai pegar esse coração do Pai, aquilo que queima no coração do Pai, e vai repetir.
Agora, é esse o nosso pensar. Será que ele está fazendo mais força para seguir, ou em seu coração ele está fazendo força para repulsar? De dizer, isso aqui eu não vou fazer, isso aqui eu não concordo, isso aqui eu não quero, e fazendo uma lista. Porque é assim, irmão. É assim. Infelizmente, é assim. Eu não sei se você concorda comigo, o tema da nossa ministração hoje é Pai Nosso. Fazendo alusão ao nosso Dia dos Pais. Mas eu não sei se você concorda, você já ouviu muitas pessoas chamando Deus de Todo-Poderoso, de Pai, Soberano. Todo mundo dá um nome a Deus. Muitas pessoas dão um nome a Deus. Mas quando nós falamos de Pai, Deus como Pai, hoje para a gente, e principalmente nordestino, pode ser algo comum. Algo normal de se falar. Mas a palavra pai, por mais que ela tenha se tornado comum, ela tem um peso muito grande. Ela tem um propósito, uma responsabilidade muito grande. Inclusive, eu confesso para você que não sabia. Depois de começar a caminhar no pastoreio, na palavra, a gente vai entendendo algumas coisas. Porque quando a gente tira a revelação do Espírito, que nos abre a mente para poder enxergar as coisas como Deus vê, nós somos cegos guiando outros cegos, ainda que com boas vontades, ainda que com boas intenções. Por isso que eu digo para muitas pessoas quando me perguntam, e eu peço que tenham misericórdia, eu digo, mas a pessoa apenas está cega. Eu dei esse exemplo quando eu voltei do Silk, lá na Barra dos Coqueiros. Uma pessoa veio falar comigo e ela me tratou de uma forma que eu gostaria que tivesse me tratado diferente, mas apenas ela não me conhecia. Ela não me conhecia. Eu tenho certeza que se ela soubesse quem eu era, dentro daquele contexto, ele teria muito mais gratidão do que repulsa. Então, às vezes, a gente precisa ter essa misericórdia de entender que as pessoas elas só não estão discernindo o que é que realmente Deus tem para elas. Apesar de que nessa janela muito dano causa. Causa muito dano. Mas quando você vê um pai, como eu entendia, o pai é aquele que vai ensinar o homem. O pai vai transmitir para o menino o caráter de homem, como tem que ser homem. Mas se for menina, quem vai cuidar é a mamãe. E vai dar aquele discernimento de mulher e tal. Ainda que eu compreenda que tem as suas particularidades nisso. Mas quando você vai um pouco mais a fundo e você olha para a palavra, você vai ver que homem e mulher saiu de dentro do próprio Deus. E quando Deus quis extrair a mulher, Ele extrai do próprio homem. E é algo assim bem interessante que a gente poderia trabalhar um pouco mais profundidade. Não sei o que é que nós vamos falar no jantar de casais, mas é algo que a gente precisa valorizar e honrar, porque quando nós desprezamos, nós perdemos. Mas é o homem quem afirma tanto a menina como o menino sexualmente. E quando você entende esse princípio, você vai perceber por que é que tantas coisas saem errado. Porque quando o homem ele não está nesta área, a gente não deixa de aprender o certo. Na verdade, a gente ensina o errado. E o homem, quando ele está na posição correta, ele transmite para a menina um exemplo de como ela vai querer ser cuidada, de como ela vai querer ser tratada. Ele observa no relacionamento. A prova disso é que hoje em dia, a gente não vê tanto esses vídeos, mas antigamente, quando criança, a gente percebia muito. Até isso sumiu do nosso meio. Mas perguntava para uma menininha menorzinha de 5, 6 anos com quem ela queria casar, ela ia dizer que era com o pai dela. Ela dizia na hora, eu quero casar com o papai. Se perguntasse a um menino, ele diria que queria ser que nem o pai. Eu quero ser que nem meu pai, um super-herói. E isso você vai percebendo que essa afirmação de um homem, ela é importante demais, e Satanás sempre soube disso. Tirando o homem da posição que deveria estar. Quando ele move um homem, ele não apenas moveu a provisão, porque a mulher começou a trabalhar, a mulher sabe prover. Então não é necessariamente algo que, se faltasse, seria impossível de se viver. Não. Porque dinheiro dá para trabalhar e conseguir. Não sei se vocês perceberam que pessoas começam a trabalhar e se viram. Eu não estou falando dessa importância, eu estou falando da importância espiritual, que quando ela é perdida, muita coisa deixa de ser comunicada. Referência, entendimento, limite.
O homem, ele foi estabelecido por Deus para dar proteção, limite e destino. Mas ele só é lembrado pela provisão. Não é que não está no papel, está. Mas se eu inverto as prioridades, eu perco muito. Eu perco muito. E às vezes nós somos roubados por causa da provisão. Deixamos de comunicar o que Deus mais prima que nós fizéssemos. Nós nos perdemos porque atribuímos cuidar bem ou proteger se eu tiver muito. E eu vou dizer para você, e é verdade, nós precisamos ter muito, mas é muito de Deus para comunicar isso. Nós precisamos ter muita coragem para fazer o que Deus espera que seja feito. Ainda mais num mundo caído. E como as coisas hoje em dia estão acontecendo. Você vai perceber que as maiores tragédias que aconteceram dentro de casa, os pais não estavam no lugar que deveria estar. Quando houveram abusos, quando houveram coisas que não deveriam ter acontecido, o pai não estava na posição que deveria estar. E quando o pai ou o homem marginaliza a sua posição, Satanás, ele ganha terreno e comunica o oposto do que Deus espera. É por isso que quando nós vamos trabalhar sobre a paternidade de Deus, é difícil de lidar com isso, porque a referência que foi incutida na nossa vida é completamente oposta do que Deus fala, apesar de ser o mesmo nome. Esse é o perigo. É o mesmo nome. Porque para a gente ser bem sucedido no que Deus espera no cristianismo, a gente precisa chegar a Deus como Pai. Mas quando a palavra Pai sobe ao nosso coração, à nossa mente, automaticamente, irmão, em fração de segundos ou milésimos de segundo, a nossa mente, ela puxa arquivos, ainda que você não perceba. Reações são tomadas no corpo, posições. E isso é um conjunto de informações que foi construído, foi comunicado. Então a gente vai precisar caminhar, mostrando o que é que realmente é um pai. Como Deus esperava que fosse. Ô pastor, mas e como é que muda isso? Aqui é onde entra a misericórdia que eu comecei falando. A honra, ela precisa ser dada independente do acerto ou não, simplesmente pelo fato de ser pai. Deus não diz, honre o pai que é segundo o meu coração. Ele pede que dê honra ao pai e à mãe, para que nós tenhamos vida longa, e aquilo que nós viemos a fazer, venha a prosperar. Ele não disse que precisa ser o pai e a mãe cristã. É a mesma coisa que também nós não entendemos sobre a questão do princípio, sobre finanças. A Bíblia vai dizer que a mão do diligente prosperaria. Ela não diz que é a mão do crente diligente. A Bíblia fala que é a mão do diligente. Por isso, ímpios conseguem prosperar. Porque são disciplinados, são diligentes naquilo que fazem. Por isso que também nós conseguimos olhar pais que não estão necessariamente na posição que Cristo determinou, pelo menos no seu confessar ou na igreja que nós acreditamos que deveria estar, mas comunicam coisas corretas a seus filhos. Por que estou querendo fazer você pensar nisso? Para que a gente não se ache melhor do que uma pessoa, ou do que outra, ou achamos que estamos já prontos, porque começamos a caminhar em Cristo. Talvez, por isso, nós deveríamos pensar um pouco mais de atenção e correr um pouco mais. Porque a cobrança, aí sim será maior. Para aqueles que ainda não foram iluminados no seu entendimento, maior será a sua misericórdia. Vai precisar se achegar a Jesus? Sim. Mas tem pessoas que mesmo sem Jesus têm um caráter, irmão, que coloca certos cristãos numa situação difícil. Difícil. E talvez, por isso, que a gente termina fechando alguns corações, algumas portas. Por causa da nossa conduta. Por quê? Porque nós falamos que somos cristãos, filhos de Deus, mas a conduta às vezes reprova. A conduta reprova. Já tem outros que não falam, mas arrastam um exemplo digno de que quando a gente olha, a gente sabe que aquilo dali não poderia estar na vida daquela pessoa se ele não estivesse copiando um Deus que é bom. Eu posso ouvir um amém, irmão? Pensando em tudo isso, então eu não sei se você consegue entender que não é só o fato de chamar Deus de Pai. Não é só isso. Mas é quando você chama, mas a sua atitude denuncia a sua paternidade. É algo interessante quando a gente pensa nisso.
Abra comigo em Mateus, no capítulo 15, nós vamos ler o verso 8 e 9. Enquanto vocês vão abrindo aí, aleluia. Eu não sei se vocês perceberam a tragédia que teve aí no nosso país, esse avião que caiu. Irmão, é algo muito ruim de ver, de imaginar. Quando nós estávamos voltando de São Paulo agora nessa última viagem, antes de pousar em Aracaju, confesso para você, a gente já pegou muitos voos, voamos muito, mas a gente entrou numa turbulência tão ferrenha. Irmão, que eu digo para você, tinha tempo quando eu tomava um susto daquele. E quando a gente pousa e vê aquela situação toda acontecendo e olhando, não tem como a gente não parar de dizer assim, Senhor, se não for o Senhor, não tem como. Porque tem pessoas que se confundem. Por que Deus não livrou todo mundo, só livrou alguns? No final vai ser assim também. Nós lemos aqui o texto, Zacarias, mas não vão ser todos. Ainda que ele tenha morrido por todos. Ainda que o desejo dele é que todos cheguem ao pleno conhecimento e sejam salvos. Mas existe um nível de misericórdia, de bondade de Deus. Teve uma criança que caiu esses dias aí, se eu não me engano, do quarto andar, não quebrou nada. Não é apenas ficou vivo, que já seria um milagre, não quebrou nada. Irmão, não tem lógica. Se a gente parar para pensar um pouquinho, é necessário dar glória a Deus num negócio desse, porque foge da curva da naturalidade. Como pode? A resposta é, Deus, como? Com um milagre. Por quê? Encontrou alguém na brecha. Tem propósito. Por que eu quero falar sobre esse detalhe desse acidente, antes de ler o texto? Tem um fato que está acontecendo de uma menina, de uma mulher, que ela, ao pensar em viajar, recebeu um áudio do seu pai. Quem já viu isso? Está rodando aí, começou hoje. Poucas pessoas ainda viram, vocês vão ver que isso vai repercutir. E o pai dizendo, minha filha, não estou com um bom pressentimento, não quero que você embarque. A minha pergunta é, era Deus falando? De alguma forma, sim. Não sei se é crente, mas era Deus. Mas importa só Deus falar? Qual é a pior parte, irmão? De verdade. É obedecer, irmão. A minha pergunta para você hoje, Deus está falando? Nós estamos obedecendo? Coisas acontecem, irmão, o tempo todo. O tempo todo. Eu não sei se vocês têm noção, é um número absurdo de quantos aviões sobem e descem todo instante. Estou falando a nível de Brasil, não vou nem falar o mundo. Mas a gente não vê isso cair o tempo todo, acontecer o tempo todo. Mas é normal que aconteça assim ou não? Sim, irmão. Sim. Mas por que uma coisa que acontece dentro de uma esfera tão pequena, de um percentual, ainda Deus é culpado de novo? Mas nunca lembram a quantidade do mover do amor de Deus para cuidar. Porque a mesma proporção que Deus tem dispensada para cuidar, Ele tem para julgar. E tem coisas que nós precisamos, querendo ou não, aceitar. Deus continua trabalhando. Jesus disse isso. Tem coisas que estão acontecendo que fogem da nossa compreensão humana. E Deus, para continuar sendo Deus, não precisa me dizer tudo. Mas o fato é que essa mulher não entrou no avião. E eu fiquei chocado com aquilo. Por quê? Porque nós questionamos muito a posição do pai. E é importante. Mas agora atribuindo a Deus. Quando o pai comunica e nós não obedecemos, o objetivo está incompleto do mesmo jeito, o dano vai vir. Imagine aquela mulher, eu não sei qual era a responsabilidade que ela tinha, mas a coragem de dizer, eu abro mão de tudo, porque o meu pai está falando. Posso ouvir um amém, irmão? Quando nós começamos a perceber que, na verdade, não é Deus como pai que está falhando. Eu só tenho um vídeo esses dias meu aí, falando sobre isso. Irmão, a falha é sempre humana. Se você pensa diferente disso, em nome de Jesus, peça perdão a Deus. Deus não erra, nunca errou e não vai errar. Não vai. A falha é humana.
por inúmeros fatores, imperícia, imprudência, negligência, quer seja ela qual seja, mas é sempre humana. Qual a diferença desses três nomezinhos aí que deve ser muito comum para quem é advogado? Muito comum. Não é muito comum para todos. Mas a diferença da imperícia, da imprudência e da negligência, irmão, dentro do contexto criminal, vai trazer uma pena diferente, sim ou não? Por isso que Deus, que também não bota muito distante essa linguagem, se colocando como juiz, ele entende que tem coisa que nós apenas erramos por falta de perícia. Até queríamos fazer, botamos a mão para fazer e erramos. Mas trouxe um dano. A bondade de Deus é diferente nessa forma. Mas quando eu quero fazer e faço por imprudência, já é diferente. E o pior, quando eu trago a negligência para a situação. Pior ainda. Vocês estão comigo? Então, olhando nessas coisas, nesse contexto de Mateus, o capítulo 15, o verso 8 e o 9, a palavra fala: este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão, diga comigo, em vão. Em vão me adoram. Os seus ensinamentos, eram pessoas leigas? Os seus ensinamentos não passam de mandamentos ensinados por homens. Irmão, é muito duro quando a gente olha para um texto como esse. Na verdade, se a gente não tiver cuidado, as nossas dores e traumas nos faz olhar como um Deus rebelde. Ô Senhor, e por que você não despertou eles? Será que ele não estava despertando e sempre fez isso? Inclusive, tem uma passagem muito dura desse gap que tem de tempo do Antigo Testamento para o Novo. Quando Jesus começa e aparece de novo. E os sacerdotes estão ali, os fariseus, diante de Jesus, falando. E quando vê ele fazendo aquilo tudo, e ele vai chegar simplesmente e dizer: se fosse nós que estivéssemos no tempo dos nossos pais, nós não teríamos matado os profetas. Jesus não alivia nesse contexto. Sabe o que é que ele fala? Ele: dissestes bem. Pelo fato de você falar que é filho, você é herdeiro. Vocês não só são filho, vão repetir exatamente o que seus pais fizeram. Para que se cumpra, ele vai dizer, desde o sangue de Abel, o justo, até o sangue de Baraquias, que foi derramado no pórtico, entre o pórtico e o altar. O que é que isso nos importa de saber nessa noite? Irmão, às vezes nós estamos empinando o nariz, dizendo assim: eu não sou que nem meu pai, e eu sou isso, eu sou aquilo, se achando bom demais. Isso, na verdade, diante de Deus, irmão, sobe como trapo de imundície. E pior, só está validando: você é filho. Com essa sua atitude, você está mostrando que você sabe o que é errado e não conserta. E porque não vai consertar, só está falando, vai repetir do mesmo jeito. É Deus falando. Mas por que que nós repetimos aquilo que repulsamos? Porque não nos reconciliamos. O que é que a reconciliação faz? É um lado correto com um lado errado. É Deus Santo se reconciliando com um povo distante, pecador e morto. Ele dizendo: eu estou disponível para você. É a gente olhar e não é estar certo. É a gente ter coragem de renunciar, inclusive. Essa nossa posição de estar certo. De olhar que, às vezes, os nossos pais cometeram muitos erros. Mas fizeram dentro da sua limitação e conhecimento que tinham. Como é que a gente consegue se livrar disso? Pai, eu te amo, me perdoa, o Senhor é uma bênção. Teve coisas que o Senhor me comunicou que realmente não foram as melhores que poderiam ser feitas, mas isso não invalida quem o Senhor é, ama a sua vida, o Senhor é precioso. Que Deus abençoe. Amém. O que me falta, em Deus me completa. Mas Ele continua sendo Pai. Se eu desonro, o que está ruim vai ficar pior. Eu posso ouvir um amém? E Satanás sabe disso. Nós somos imediatistas para julgar e tardios para consertar. Enxergamos rápido os erros, mas nunca o porquê dos erros. E como pai, quando somos cobrados pela palavra pai. Não importa, se você diz que é pai, acabou. Então é como pastor. Quando entra um pastor na jogada aí, meu irmão, que Satanás está querendo meter o chicote, todo pastor entrou no bolo.
Quando entra um pai, todo pai entra no bolo. Quando você vai ver o mundo falando que homem não presta, todo homem entra no bolo. Ou posso ouvir amém? Então é algo que nós deveríamos se preocupar, sim. Mas se preocupar em que sentido? Eu posso ser uma resposta diferente para essas pessoas. A minha casa pode responder diferente a essas coisas. Era isso que estava faltando. Aí vem Jesus do céu e denuncia que o povo estava fazendo tudo, cumprindo ensinamentos, mas eram ensinamentos de homens que só levavam eles a um nível. E era um nível de adorar com a boca, mas o coração estava distante. Por quê? Porque se obedece é com o coração, irmão. Se buscar o Senhor de todo o teu coração, Ele se fará achado de vós. De todo. E parece que é isso que acontece para aqueles que não conseguem obedecer. Aprendem os ensinos, conhecem as escrituras, conhecem muitas coisas que os fazem adorar de lábios, mas o coração está distante. O que é esse coração estar distante? É essa capacidade, independente do que eu quero fazer, do que eu estou fazendo. Se Deus disser não, é não. Acabou. Incontestável. Incontestável. Compreendendo ou não. Gostando ou não. De todo o coração. Mas como é que eu vou aplicar todo o meu coração? Quando eu entender que realmente quem sabe o melhor para mim é Ele. Então eu finalizo essa primeira parte mostrando para mim e para você que quando nós não obedecemos, no final o que nós denunciamos é que nós não confiamos no Senhor de todo o coração. Tem alguém nesse lugar nessa noite? Qual é o perigo disso hoje? Quando eu falo de Pai, qual a diferença se eu falar Magno Pai, Deus Pai? Eu preciso dizer para poder distinguir, porque eu estou colocando os dois na mesma classe. Sim ou não, gente? Eu vou precisar distinguir. Por isso que nós precisamos ter cuidado dentro desse contexto de um Deus como um Pai, porque muitos chamam, muitos falam. Mas eu não sei se você sabe que a maior luta de Jesus, irmão, não foi a cruz. A luta de Jesus não era a cruz. Eu já falei para vocês que o desespero e a angústia que ele sofreu a ponto de suar sangue não era pela morte de cruz necessariamente. Era por uma experiência que ele saberia que teria que passar, que ele nunca tinha passado. Era estar distante do Pai. Era naquele momento da cruz, ele entender que quando o pecado viesse sobre ele, o pecado de toda a humanidade, Deus viraria as costas para ele. Isso fez Jesus suar sangue antes de derramar sangue. Vou fazer de novo. Irmão, o sangue da cruz foi necessário para me alcançar e te alcançar. Mas o sangue dos poros foi necessário para Jesus se entregar. Ali ele se entregou em obediência. Ele disse que não seja feito a minha vontade, mas a sua. Eu posso ouvir um amém? Às vezes nós não queremos passar por esse momento de angústia, mas queremos o sangue derramado. Mas eu preciso antes jogar o meu no negócio. Eu preciso suar aquilo que eu preciso suar diante de Deus, dizendo, Senhor, está me custando tudo. Mas eu me rendo. Eu me rendo. Faça como o Senhor quiser fazer. Se você não chegou nesse limite ainda, você corre o risco de não estar obedecendo ao Senhor de todo o coração. Se você só faz o que você quer, nós corremos o risco de não estar fazendo o que Deus espera que seja feito. Eu posso ouvir um amém, irmão? Vocês estão comigo mesmo? Quando eu falo que não é só falar, e a maior luta de Jesus, a outra que eu estava querendo dizer é justamente essa. Jesus, ele cresceu na sinagoga com muita habilidade no ensino. Ele comunicava bem, foi percebido desde novo, de pequeno estava ali. Tinha algo diferente sobre ele, as pessoas percebiam. Mas até aí era apenas uma criança, talvez superdotada, que vai ser um bom sacerdote. Quando é que a perseguição fica ferrenha sobre Jesus? Quando ele abre a boca e diz, eu sou filho de Deus. Irmão, aqui o negócio pegava para o lado dele. Todo mundo aceitava Jesus como um bom mestre, um rabi, que tinha muito conhecimento. Mas quando ele dizia,
que era filho de Deus, o povo enlouquecia. Os fariseus vinham para cima dele, diziam que era blasfêmia, queria matar, queria jogar ele de cima do templo, e queria a agonia. Se você não sabe, para matar Jesus, era porque ele falava que era filho de Deus. Essa era a perseguição. Mas se todo mundo fala, pastor, que é filho de Deus, hoje não está tendo problemas maiores. Por que com Jesus tinha? Porque ele não só falava, a sua vida denunciava que realmente ele era. Posso ouvir um amém, irmão? Não é só falar. Mas aqueles que falam, meu irmão, e na hora que abre a boca a autoridade sai, milagre acontece. Não tem como a pessoa dizer que Deus não está com ela. Aí os fariseus se levantam. Se levanta. Porque assim é princípio espiritual, irmão. Nós precisamos entender que muito do que nos perseguem é porque não conseguem fazer o que a gente faz, mas isso a gente olha com orgulho e soberba, e não com misericórdia. Tem pessoas que ficam frustradas porque não conseguem fazer o que você faz. Mas elas não precisam ser julgadas, elas precisam ser amadas. É misericórdia, é entendimento que falta. Para ela entender que dentro dela tem potencial para dar, inclusive, mais do que ela imagina ou pensa. Nós nos frustramos demais. Nós disputamos por coisas que já temos. Nós brigamos, irmãos, na maioria das vezes, se você for parar para analisar, por coisa que você já tem. Eu posso ouvir um amém? Só quem me entendeu, diga amém. A carência que nós temos, Deus pode suprir. A falta que nós temos, Deus tem para dar. Tudo tem nele. Agora, por que não conseguimos acessar? Porque precisamos um dos outros para nos ajudar e receber do que Deus tem. É bíblico, ele criou esse caminho. Eu falei isso no domingo passado também. Foi necessário Jesus descer como homem para chegar até o homem, para que o homem chegando a Jesus conseguisse voltar para Deus. É um caminho. Deus criou esse caminho. Por isso que uma família destruída, quando ela chega na igreja, ela pode se transformar em uma família funcional segundo o coração de Deus. Porque provavelmente ela só está respondendo aquilo que aprendeu. E quando a pessoa inclina o coração para a verdade, a gente diz, não é assim que Deus imagina, Deus preparou isso e foi aquilo. A pessoa começa a confessar, começa a consertar, começa a ajustar, ela passa a ser uma família funcional. Não só ela vai viver o melhor, mas ela vai ensinar outros. Como não imaginar que essa proposta de Deus não funciona até hoje? Eu falei hoje para uma pessoa, como é interessante. Eu nunca fiz essa conta, mas eu vou fazer. Se pegasse só os domingos, eu tivesse pregado todos os domingos, só no tempo de manancial, quantas horas ou quantos cultos eu já poderia ter pregado? Quantas palavras já poderiam ter sido liberadas? Não sei, mas eu fiquei curioso quando esse pensamento subiu na minha cabeça hoje. Eu disse, eu quero parar para analisar. Por que eu quero te dizer isso? Irmão, eu recebi uma mensagem hoje de Feliz Dia dos Pais, de pessoas que já foram perto, que estão distantes e outras, e chegou assim, pastor, até hoje, tem uma palavra que o Senhor liberou, que mudou a minha vida. Agora vamos lá. A palavra é minha? Não. Eu não tenho nada para dar. A palavra que eu liberei foi do Senhor. Eu entendo o que ela está me dizendo. Mas o que é que eu parei na hora, e se a gente não tiver cuidado, eu sempre assim, não foi dado glória a Deus por isso, você não veio voltar. Mas às vezes nós nos frustramos por coisas que Jesus também passou e passou para deixar um ensinamento. Quantos foram curados daqueles 10 leprosos? Quem lembra? Quem lembra? Quantos foram curados, gente? Todos. Quantos voltaram? Rapaz, a proporção é absurda. É muito absurda. É muito absurda. Agora, uma coisa que talvez você nunca tenha pensado nesse texto que eu vou te dar como revelação. De certeza absoluta. Eu sei que permaneceu curado. Eu vou dizer de novo. De certeza, eu sei que permaneceu curado. Os 9 eu não sei. Sabe por quê? Porque quem não volta para agradecer não é lembrado. E não é lembrado, irmão, não é questão de homem, é Deus. É Deus quem faz questão. Por quê? Porque Ele sempre está nos usando como instrumento, como eu disse no início.
Por que eu queria falar sobre esse texto? Irmão, olha como é interessante e olha como é perigoso. João, no capítulo 14, o verso 8, do 8 ao 10, está tendo um conflito com aqueles que caminhavam com Jesus. E chegam diante de Jesus e interrogam: eu quero ver o Pai. Cadê o Deus que você fala que é seu Pai? Você consegue entender esse texto desse jeito? Porque todo mundo conhece essa passagem. De que os discípulos chegam para Jesus e dizem: mostra-nos o Pai. Por que eles pedem para mostrar o Pai? Porque Jesus está falando o tempo todinho que é filho de Deus. Você já andou com alguém que fala demais de uma pessoa? Rapaz, fulano. Mesmo sem você querer, você é despertado para querer conhecer. Eu quero conhecer, não é possível. Você já viveu essa experiência? É Jesus aqui. Ele está fazendo feitos e falando: foi o Pai, foi o Pai. Aos discípulos que estão vendo tudo acontecendo, questiona. Diz: rapaz, me mostra o Pai. Aí ele vai dizer, João 14, verso 8: quem me vê a mim, vê o Pai. E como dizes tu, mostra-nos o Pai. Não crês tu que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é quem faz a obra. Irmão, às vezes nós perdemos de ver o Pai na vida do nosso irmão, porque nós não damos a ele esse reconhecimento de que realmente ele é filho de Deus e ele pode estar sendo a expressão de Deus na minha vida. Mas nós queremos Deus, mas não valorizamos irmãos. Não valorizamos. Jesus está dizendo: eu estou aqui mostrando a bondade de Deus para vocês. Vocês ainda estão querendo mais o quê? Tá, eu vou ajudar vocês. Aí ele desce. Esse creiam pelo menos. Por que pelo menos? É porque muita coisa já estava sendo mostrada e eles não conseguiam crer. Sim ou não? Você consegue entender isso? Aí ele apela. Ele, pelo menos, pelas obras, pelo menos por isso. Olha o nível que ele desce. Irmão, para Jesus deixar isso claro, é porque tinha muita evidência de que Deus era com ele. Tanto é que tamanho é seu espanto. Dele perguntava: vocês não creem? Irmão, eu não posso chegar para uma pessoa e falar para ela nesse tom: você não crê, se eu não tivesse perguntado antes ou te dado condição antes. Mas Jesus está dizendo, e ele desce a régua. Ele diz: olha para as obras. Quando eu falo olha para as obras, é porque em João 3,7 fala que o homem não pode fazer nada se do céu não for feito, ou do céu não for lhe dado. Eles conhecem a Bíblia demais. Eles conhecem, na verdade, o que para eles era necessário. Eles tinham a Torá, eles tinham a lei, eles sabiam. E sabiam por algo que hoje nós não temos tanto. Ainda que eles não tivessem total compreensão, mas eles tinham um ensino que a Bíblia fala que era passado de pai para filho. Era lei oral, irmão. Era necessário. Hoje nós temos uma revelação poderosa, mas de pai para filho é difícil de passar. Você não vê sentar e dizer: é assim, precisa ser feito assim, tá? E quando você vê alguém fazendo desta forma, nesse entendimento, às vezes nós percebemos que o filho não é um discípulo de Jesus, não fica amável. Ele às vezes fica rebelde. Por quê? Porque está ouvindo falar, porém não está vendo. Se torna fariseu, irmão. Conhecedor, mas cego. Conhecedor. O texto fala claramente quando Jesus está dizendo: vocês aprendem tudo com homens que estão ensinando outros homens. Mas quando chegam diante de mim, a sua boca canta para mim, mas seu coração nem chega perto. Agora imagine a pessoa. É por isso que a gente vê quando Elias está rindo dos profetas de Baal, irmão. Quando você vai conhecendo a profundidade da Bíblia, você vai entendendo aquela ironia de Elias. Quando está ali, os profetas chicoteando, batendo, para ver se o fogo descia do céu, para
responder quem era o Deus verdadeiro, se era o Deus deles, eles botam 2 altares, os profetas de Baal e Elias do lado de cá com um sacrifício. Quem é o Deus verdadeiro? O Deus que responder com fogo do céu. Aí os profetas de Baal começam, e chicoteando, e pulando, e gritando. Aí Elias do lado de cá começa a rir. Grita mais alto. Faz mais barulho, talvez seu Deus está dormindo. Faz alguma coisa. E é o povo ali, se chicoteando. Sabe por quê, irmão? Porque a boca está falando com alguém que não está ouvindo pelo coração. Meu irmão, o único Deus verdadeiro e poderoso é o Deus do céu. Ô pastor, mas tem obras que as trevas fazem e acontece? Acontece, mas quando Deus está em xeque, irmão, não tem quem vença uma guerra contra a verdade. Ali, irmão, ia levantar os lapeta tudinho do céu. Deus ia ver se não desse nada. Agora, a minha pergunta, poderia cair fogo do céu vindo do inferno? Irmão, não duvide não. Não duvide não. De onde ele ia mandar, eu não sei. Mas ele pode responder? Pode. Na vara de Moisés, a cobra apareceu, sim ou não? Do mesmo jeito que Deus fez? Fez. Agora Deus é superior, sempre superior. E está ali Elias, irmão, falando. Uma coisa que eu posso te falar, que as pessoas também não entendem na sua propriedade, como deveria ser, é que a Bíblia fala que tinha quanto tempo que estava sem chover? Quem lembra naquele período? Diga comigo, D. Não, 3 anos e meio. Agora estava sem chover por causa de uma pessoa. Quem era a pessoa? O próprio Elias. Irmão, imagine se esse cara é soberbo. Não. Não se trata de soberbo, mas ele sabe que ele disse, a partir de agora não chove mais. O céu. Aí na hora que é para pedir para vir fogo do céu, tu acha que não vai vir? Aí ele está ali esperando. Mas o que é que 3 anos e meio está começando a ter falta? Água, irmão. Água. No deserto você pode chegar lá com ouro. Mas se a pessoa tiver com sede, ela morre com sua riqueza. Ela vai precisar da água que você tem para dar a ela, não do dinheiro que você tem. Talvez, em um mundo sedento, a gente quer ter o que o mundo já tem para dar. Mas se a gente tiver água para dar, as pessoas vão receber. Aí Jesus chega, diante daquela atitude linda com a mulher, diz, a água que eu tenho para te dar, do poço que ela quer tirar, você pensa assim, você não vai ter mais sede. A coitada não consegue entender, como assim? Aí ele desce o nível de novo para dizer bem assim, vai chamar teu marido. Ele chama sempre a nossa atenção no natural, irmão. No carro, na casa, na televisão que quebra, no dinheiro que está faltando, ele está dizendo, presta atenção. Presta atenção. Não é aqui. Eu quero te falar de coisas de cima, você não está enxergando. Irmão, está acontecendo um sacudir de Deus. E vai começar a acontecer. O interessante é que Satanás ele não perde a oportunidade. Um dia antes, uma vidente falou na internet sobre uma queda de avião. Aí as pessoas dizem, mas ela falou, aconteceu. Quantas videntes tem que poderia ter falado? Na loteria, só um, ou foi 2 que falaram isso. Irmão, mas as pessoas dão crédito. Dão crédito. Deus está falando desde quando? E ainda vou dizer mais, piores coisas começaram a acontecer. Piores. E não sou eu o profeta do caos, é a Bíblia que já está dizendo também. Agora a gente quer obedecer? Não. Por quê? Porque para a gente, nós queremos dizer que somos, a maioria das vezes, espiritual, mas nos movemos só por aquilo que vemos. Carnais. Prova disso. Irmão, você está aqui, tá bem, estou sentindo um desconforto, estou aqui e tal. Aí a gente pergunta, para de tomar isso. Dorme mais cedo, come melhor. Faz alguma coisa, faz a parte que você precisa primeiro. Não, vou no médico. Aí o médico diz, é isso mesmo. Aí o médico fala, tem que tomar um remédio de 8 em 8. Meu irmão, aí vem alarme, bota tudo, cria aquele panorama para não perder um horário. Anda com água, toma no seco se não tiver água, mas faz certinho. Por quê? Porque o médico diz. Mas a Bíblia já me diz isso? Diz.
Cuide do seu corpo, cuide do seu templo. Deus não vê um corpo como você vê. Inclusive corpo que às vezes a gente até rejeita. Mas Deus diz assim, é o meu templo. É o meu templo. Mas a gente faz isso só com a gente? Não, a gente chega em um lugar e diz assim, não gostei disso. Não gostei daqui, pastor, não gostei muito daqui não, porque está sem ar-condicionado ainda. É uma realidade. Tem templos do Senhor, falando de nós, hoje em dia, que ainda não tem tudo que precisaria ter. Mas é o templo do Senhor, se o Espírito Santo está aí dentro. Posso ouvir um amém, irmão? Precisamos ter cuidado, sim ou não? Porque nós achamos que estamos falando para pessoas. Mas se Deus estiver na pessoa, irmão, eu acho que você não está falando só com uma pessoa. Tem alguém aqui nessa noite? Diga comigo, Deus é Pai. Eu preciso saber o que é um pai. Irmão, se você não vê, e isso daqui é uma das coisas que a mulher, minha esposa mesmo, ela fala algo. Desde sempre ela falou. Uma das coisas que Suza mais se apaixonou, quando ela falava, era de me ver tirar tempo para brincar com os meus filhos. Ou quando ela via aquele esforço de deixar a casa arrumada, de mover as coisas para dar o melhor e proporcionar para eles um ambiente mais agradável. Aí eu te pergunto, isso é importante para uma mulher, sim ou não? Ela se sentir protegida. Se você nunca perguntou, pergunta. Irmão, é o papel do homem. Deus sabe disso. Aí às vezes nós queremos fazer muito e abrimos mão de algo, terceirizando em nome de algo que ainda que esteja na lista, está lá embaixo. E quando vamos para o tete a tete, a gente vai perceber que nos enquadramos na passagem de Jesus quando diz, um reino dividido não subsiste. Hoje, muito do que nós chamamos de família, de casa, de lar, na verdade é um reino dividido, irmão. É um reino dividido. E para finalizar, eu só queria te dizer algo assim, quando nós perdemos Deus de vista, irmão, nós não perdemos uma religião. Nós perdemos o propósito da vida. Satanás, ele foi muito perito quando ele colocou Deus como religião. Quando a gente atribui, eu preciso ir para a igreja, pastor. Para quê? Eu tenho uma Bíblia, eu leio em casa. Entendo. Quem sou eu para dizer que ele não pode fazer isso? Pode sim ou não. Mas a Bíblia parece que diz que o próprio Senhor manda a gente congregar. Por quê? Porque ele não vê como um local, ele vê como um corpo. E um corpo que quando se ajunta, ele é o cabeça. Então é necessário estar junto, para que ele venha. São entendimentos que são roubados, pequenos, que eu entendo e compreendo. Mas que quando não são compreendidos, não são colocadas as forças que precisam para poder viver. Como a pessoa vai sacrificar? Se a pessoa não tem relevância nisso. Se a pessoa não acha importante. Se você não entender, você não vai fazer força, irmão. Diz uma história, Júnior, que todo mundo é fraco até estar pendurado de um abismo para morrer. Vem força diante do não sabe. Você já ouviu essa história? Todo mundo é fraco até estar pendurado na beira de um abismo, sem ninguém para segurar, e ele vê a força que ele tem. Se eu colocar um colchão embaixo de você e você ficar pendurado, você vai dizer, não tenho força não, principalmente mulher. Agora, se tiver o filho dela caindo, não vou nem botar o marido, ela vai amarrar o cabelo, ela vai fazer o que vai, depois você vai chamar ela e dizer, como é que você fez isso? Ela, o quê? Ela é tomada por um amor maior. Aquilo que nos move, irmão. Por isso que eu falei no início do culto. A frase que o nosso irmão Humberto falou é forte demais, irmão. Mas aquilo que nós comunicamos é aquilo que verdadeiramente nós somos entregues em amor por dentro. É isso que fica vivido na vida das pessoas. É isso que as pessoas vão enxergar. Não é o quanto você tem de conhecimento, é o quanto você consegue praticá-lo. E aqui eu digo para você, nós precisamos fazer força. Porque certo ou errado, irmão, nós estamos comunicando alguma coisa. Nunca nós deixamos de ensinar. Eu abro um parênteses para pedir, inclusive, perdão. Irmão, não é fácil. Acredita, não é fácil.
Seria muito mais fácil eu ouvir o que todo mundo falou no Brasil sobre Aracaju, que talvez muitos não saibam, da realidade espiritual que tem sobre essa terra. Mas nós dissemos sim para o Senhor de ficar aqui. Não é fácil, mas talvez seria mais fácil se todos juntos rimassem para a mesma direção, com o mesmo entendimento e propósito. E às vezes nós não estamos fazendo, não é porque não queremos, é porque não sabemos. Não sabemos que é importante, porque dizemos que Deus sabe fazer. Deus pode fazer o que Ele quiser. Pode. Pode. Mas Ele conta comigo e com você. E uma das coisas, irmãos, mais difícil que tem de ver, e eu vou finalizar, o louvor pode subir, é essa história que eu ouvi uma vez de um casal que estava reunido, trabalhou muito. O pai trabalhava muito, não tinha muito tempo de curtir com os filhos, e ele estava trabalhando. E certa feita a mulher abandona ele, pega toda a parte que ela tem direito, coloca outro homem lá e o pai segue a vida, não sei como é que faz, mas vai, né? E aí foi levando a coisa para frente. E chega um determinado momento que o pai pergunta para os filhos como é que eles estavam. Eles pensam, tá, não, pai, é difícil, a gente sente sua falta, mas o nosso novo papai é bom, ele nos leva para passear, para comer, tudo que a gente quer ele dá, e ele pede, e ele faz. Ele é bonzinho, ele faz tudo que a gente quer. Ele nunca nega dinheiro quando a gente pede, a gente pedia para o Senhor, se não dava. Né? E o pai balançando a cabeça, entendi. E ele faz o quê? Ele disse, não, ele está em casa. Resumindo, o cara nunca trabalhou na vida. Ele estava gastando dinheiro que o pai de verdade tinha deixado para os filhos. Moral da história. Às vezes nós damos o crédito a Satanás, irmão, de coisas que foi Deus que deixou para a gente viver, usufruir. Mas nós não o reconhecemos na sua profundidade disso. E quando ele ainda vai nos corrigir, nós ainda o julgamos. Posso ouvir um amém? Por que essa palavra? Irmão, eu não sei se a gente chega no outro dia dos pais, então a oportunidade é para hoje. A palavra, ela é viva e é eficaz e por si só soberana. Mas é sobre isso que eu tenho pensado, irmão. Qualquer coisa que eu venha a parar, irmão, não é se eu estou aguentando, se está bom para mim, se está confortável. É o que é que eu vou comunicar para os meus filhos. O que é que eles vão entender diante de uma decisão que eu vá tomar? Porque falar, eu posso falar qualquer coisa. Mas se você conhece o seu marido, que não nasceu do mesmo ventre que você, imagina seu filho que convive com você desde novinho. Você pode falar uma verdade, ele olhar no seu olho e acreditar pela obediência. Mas ele sabe quando é verdade ou não. Se nós somos assim, irmão, imagina Deus, o nosso Pai, que nos amou primeiro, que nos gerou, que está conosco o tempo todo. Qual é a nossa relação com Deus, o Pai? Qual é a nossa relação verdadeira, irmão? Ou nós só atribuímos a questão de estar bom quando eu ganho o que eu quero? E eu finalizo dizendo que para mim foi difícil, mas eu conheci Deus quando eu perdi muita coisa. Mas tudo que eu perdi era engano que tinha sobre a minha cabeça. Uma vida que não existia, pensamentos que deveriam ter sido queimados no fogo do inferno há muito tempo. Eu conheci Deus na minha maior dor. Eu conheci Deus no meu maior susto. Quando eu abri o olho e digo, meu Deus do céu. E eu digo para você que um homem ele tem que ter coragem. Eu falo homem, sexo masculino nesse momento. Por isso que o nome do Strong é Strong do jeito que eu falo, não é só porque foi da boca para fora. Foi porque Deus me deu esse nome, irmão. Deus falou ao meu coração que seria Strong men, homens fortes. Mas não fortes como muitos acham que tem que ser forte. Forte para reconhecer que precisa de ajuda. E foi quando eu abri minha boca pela primeira vez para pedir ajuda em uma situação, irmão, que... Mas eu vi o amor de Deus sentado ao meu lado, dizendo assim, se você realmente quer, como eu estou vendo no seu coração, eu vou fazer com você.
E todos os dias eu preciso escolher isso, irmão. Eu queria que você entendesse isso. Não dá para fazer diferente. Não dá para fazer. Você precisa escolher todos os dias. Por que eu estou te falando todos os dias? Se você passar um dia ou dois sem lembrar de Deus, você corre o risco. Quando você vai ser chamado a atenção, às vezes, é porque você já está errando. Vou dizer de novo. Se você esquece um dia de agradecer ou de lembrar de Deus como deveria, quando você for perceber, você vai estar sendo chamado a atenção por um erro que você está cometendo. É muito rápido. É muito rápido. Mais rápido ainda tem que ser o arrependimento. Mais rápido ainda. Não brinca com aquilo que você não sabe o tempo. E eu finalizo falando do avião também, irmão. Irmão, teve um pai que ela estava indo pegar a filha. Eu fico assim imaginando, rapaz, como é que vive depois de um negócio desse? Se Deus não entrar numa situação como essa. Você consegue imaginar, irmão, de verdade? Quando nos falta toda a explicação do mundo, qual é a resposta que vem? Só Deus. O que é que eu quero te dizer nessa noite? Irmão, para aquilo que você ainda está na dúvida e não chegou na resposta, é Ele mesmo que vai fazer. Não se debata, é Ele. Confia, se entrega. Ele pode fazer. Ele faz. Ele quer fazer. Mas Ele precisa olhar para o nosso coração e encontrar a verdade, irmão. Não adianta a gente estar bonitinho por fora e ouvir esse texto dizer: você está fazendo tudo fora, certo. Mas o seu coração, por onde eu entro, não tem como fazer. Não dá para fazer. Eu cheguei à conclusão esses dias que existem muitas pessoas que já foram libertas do espírito maligno. Muitas. Atribuindo a necessidade de passar por libertação. Mas não é sobre demônios, é sobre práticas. Sobre pensamentos errados. Sobre posturas que não mudam. É libertar-se da prática errada, não mais de demônio. Mas por muito insistir na prática errada, o demônio termina voltando. A gente vai conversar com as pessoas, a pessoa já está liberta. A gente conversa, já fez tudo certinho. O que é que está acontecendo? Aí quando você vai olhar, ela está falando que é demônio. O que está faltando é coragem. Coragem. Para continuar a obra. E eu creio, irmão. Eu nunca quis exaltar muita coisa sobre o que Deus poderia fazer. Eu costumo dizer que eu sempre estive muito ocupado olhando para mim, para não errar. E às vezes fica pesado por causa disso. Porque até para querer corresponder como Deus quer, eu preciso saber a medida certa, porque senão quem vai junto sou eu. Receba essa palavra no seu coração, irmão. Não faça além nem a quem. Mas tenha coragem de perguntar se está no lugar certo, se está fazendo o que precisa ser feito, se precisa consertar o que precisa ser consertado. Se você estiver do lado de um homem, bom, se não do lado de uma mulher mesmo, mas toque do lado assim da pessoa que estiver do seu lado. E nós vamos fazer um ato profético. Você vai dizer bem assim: eu quero te pedir perdão se está pesado para você e a culpa é minha. A partir de hoje eu quero que você entenda que eu vou orar por você também. Se você vai fazer isso, fale isso, irmão. Às vezes fica mais leve, irmão. Sabia? E às vezes você vai ser mais grato quando você lembrar que tem pessoas que estão orando por você. Você só acha que não tem ninguém orando. Às vezes tem pessoas que chegam para mim e dizem assim: pastor, mas o senhor nem lembra. Eu disse assim: sabe quando começou a acontecer isso? Tal dia, a pessoa abre o olho e diz: não confunda Deus mostrar com Ele querer intervir. Deus só vai intervir quando Ele encontrar verdade para conserto. Mostrar, Ele mostra para quem está com os olhos abertos. Não fira seu coração com Deus. Ele é seu pai, não fira seu coração com Deus, não é Ele. O desejo do meu coração nessa noite é que você entenda que você foi chamado para uma obra linda. De mostrar o seu Deus como um pai, de ajudar pessoas. Mas você precisa ir até o fim. Você precisa deixar a coisa realmente acontecer.